Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Então essa é a segunda parte da aula sobre falácias. Então vamos ver mais algumas aqui, vamos analisar mais algumas dessas estratégias que, como eu estava dizendo antes, elas podem até parecer corretas, mas elas sempre cometem algum erro lógico. Esse tipo de estratégia, né, chamado argumentum ad misericordiam, né, o apelo à emoção, ele é bem fácil de entender também, né? É uma situação onde você não tem muitas vezes como recorrer a uma explicação lógica, então você vai apelar ao emocional da pessoa. Então, alguém que falasse isso aqui, por exemplo, durante uma prova, né, um amigo teu falasse, ó, você precisa me passar cola porque eu sou teu amigo, eu já te ajudei antes. Então, nesse caso, ele está te forçando a fazer uma coisa, ou pedindo para você fazer uma coisa, com base no quê? Num apelo sentimental, de que você deve algo a ele, baseado assim, né, no laço de amizade, mesmo que isso que ele esteja pedindo seja algo errado de se fazer. Então, é bem fácil de entender, né, o que é o ad misericórdia. Tem um caso bem interessante de ad misericórdia, que foi feito pelo próprio Sócrates durante o julgamento dele. Durante o julgamento dele, ele havia dito em vários momentos que ele não ia fazer uma defesa apelativa, né, que ele não ia recorrer como ele fala assim, que ele não ia ficar esperneando ali na frente dos juízes para que absolvessem ele. Porém, ali pelas tantas ele acaba dando um deslize, sim, acaba usando um argumento bem parecido com esse área de misericórdia, onde ele diz algo mais ou menos assim, no sentido de que ele não iria trazer para o julgamento os filhos dele para que os juízes acabassem ficando comovidos, né, pelos filhos e assim acabassem amenizando a eventual punição que ele sofresse, né? Então, por mais que ele fale que não vai trazer os filhos, ao mencionar os filhos, querendo ou não, ele está causando ali algum impacto emocional, né? Então, a pessoa naquele momento ela pode parar e pensar: opa, é verdade, a gente vai estar tirando, né? A gente vai estar matando um pai de família se condenar ele à morte e tudo mais. Então, enfim, é só uma anedota, mas que é curiosa. Outro argumento que é muito utilizado é o ad verecundiam, né, apelo à autoridade, ou também tinha uma fórmula medieval que chamava de magister dixit, meu mestre disse. Aqui é importante explicar uma coisa. Existem dois tipos de argumento de autoridade. Existe o argumento correto de autoridade e existe a falácia de falsa autoridade, que é o que está mencionado aqui. O que é um argumento correto de autoridade? O uso correto de autoridade é quando você está num debate sobre um tema técnico, por exemplo, um tema científico, e você, para expor a sua opinião, você reforça ela com a opinião de um especialista da área. Então, por exemplo, se você estivesse acompanhando ali uma discussão de, enfim, você e um amigo seu estivesse, por exemplo, falando sobre física ou astronomia, e um deles fala algo no sentido assim, os buracos negros são fenômenos que se comportam assim, assim, assado, e o Stephen Hawking disse isso, então acredito que ele seja certo. Então, por exemplo, numa fala como essa, né, que eu acabei de pensar aqui, você está tentando convencer o seu colega a respeito do comportamento do buraco negro, porém, você não está só dando uma opinião, você está passando essa opinião com base na opinião de um especialista da área, que seria o Stephen Hawking. Né? Então, você está evocando uma autoridade para que ela dê mais peso ao seu argumento. Isso está certo, inclusive em pesquisa científica a gente faz isso o tempo todo. Né? Quando você entra para a universidade, por exemplo, você nunca vai lá e vai querer dar uma opinião própria sobre uma coisa, sobre um artigo que você está escrevendo, uma pesquisa que você está fazendo. Você sempre vai se ancorar nos pesquisadores que já estão mais à frente naquele assunto, que já pesquisaram mais a fundo aquele assunto, que já coletaram resultados sobre isso, e daí você usa o argumento como autoridade nesse sentido. Esse é o modo correto. O modo incorreto de usar autoridade é quando você pega uma pessoa que é especialista em uma área e coloca ela numa outra área que não tem nada a ver com a área de atuação dela. Isso é muito utilizado, por exemplo, esse tipo de estratégia é utilizada num campo que não é exatamente o campo do debate, mas que é um campo do convencimento, que é a área da publicidade e propaganda. Um publicitário, ele tem a função que de convencer a usar um produto. Então, muitas vezes, as campanhas de publicidade podem pegar uma pessoa que é famosa em um determinado, por exemplo, um jogador de futebol que é famoso, mas usá-lo para a imagem dele dar mais, digamos assim, dar um peso maior, né, para o produto que eles estão vendendo. Então, quando você pega lá um jogador de futebol e faz ele anunciando, sei lá, um shampoo, por exemplo. Então, o que ele tem a ver com o shampoo? Tem nada a ver. Não é um químico especialista que vai demonstrar se, né, se a composição daquele shampoo ali é boa ou não. Mas ao usar o status, né, a imagem dessa pessoa e associá-la ao produto, você cria esse impacto psicológico, né, no consumidor.
Então, isso seria um exemplo do uso mais prático do Ave Verecundia. Mas isso ocorre muito, na verdade, na internet, né? Se você pensar assim, essa questão dos influencers, quando às vezes você pega uma pessoa que você acompanha ela, você segue o canal dela, essa pessoa começa a falar sobre um monte de coisas que não são a área dela, né? Talvez não seja assim, a área de formação ou de pesquisa dela, mas você começa a aceitar toda a opinião que ela dá porque você gosta da pessoa e começa a ser influenciado, né, por um mestre, como disse Magister Dixit, por mais que ele não seja mestre nessas coisas que ele esteja falando. Então isso é bem preocupante em tempos de internet, tem que tomar cuidado com isso. Non-sector é um tipo de falácia muito fácil de entender. Se você pegar lá a estrutura do silogismo, né, você vai lembrar que você tem as duas premissas e delas você extrai uma conclusão. O non-sector, quando é conclusão, tem nada a ver com a premissa que você utilizou. Você começa afirmando uma coisa e conclui outra totalmente extravagante, que não tem nada a ver. Então, alguém que falasse assim, o professor novo tem um nome muito diferente, ele deve ser muito inteligente. Tem nada a ver a premissa com a conclusão, né? Então você parte de uma coisa e vai para outra totalmente equivocada. Dictus simpliciter faz parte do tipo de falácia que essa sim, com certeza, é a mais utilizada de todas, que são as falácias de generalização. Existem vários tipos, eu não vou aqui esmiuçar todas elas, eu vou me ater ao qual que é o problema de uma generalização, né? Em suma, as generalizações apressadas, as generalizações indevidas, elas partem daquilo que deveria ser encarado como exceção e transformam a exceção em regra. Ou elas partem de um número muito pequeno, uma amostragem muito pequena, e generaliza essa amostragem. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem interessante você pensar sobre o quão fácil é para a nossa mente cometer generalizações. Imagine uma pessoa, imagine um rapaz que ele tivesse tido 3 namoradas, né, ao longo da vida dele, ao longo da juventude dele. E as 3 namoradas traíram ele. E daí ele vai lá e fala o seguinte: todas as mulheres são traiçoeiras. As minhas namoradas me traíram, então todas as mulheres são traiçoeiras. Você consegue entender por que esse cara pensa dessa forma? Se você pensasse em termos de porcentagem, quantos por cento das mulheres com quem ele se relacionou foram traiçoeiras? Bom, na vida dele, 100% delas, né? 100% das namoradas que ele teve foram traiçoeiras. Porém, essas 3 que na vida dele representam 100%, qual é a porcentagem delas, da experiência delas, para todas as mulheres que existem no mundo? 0,000000001%, né? Então, esse número, 3 mulheres traiçoeiras, não é suficiente para se generalizar e dizer que todo o gênero feminino ele é composto por mulheres traiçoeiras. Porém, você entende por que esse cara pensa dessa forma, porque, como eu disse, na vida dele, esse número 3 é um número grande demais para as experiências dele. Mas, para todas as mulheres que existem, é um número pequeno demais. Então, esse é o grande problema dos tipos de raciocínios que funcionam por meio de indução. A indução é muito perigosa porque para você concluir algo através de indução, ou seja, partindo do particular para concluir algo geral, você tem que ter muitas evidências. Você teria que ter um número muito grande de evidências para poder concluir com certeza uma afirmação que começa sempre dizendo toda não sei que é não sei que, todo isso é aquilo. Toda vez, praticamente, que você começar uma frase dessa forma, você está correndo um grande risco de fazer uma generalização indevida, ou chamado dictus simpliciter. Outro tipo de falácia muito comum são as falácias onde as pessoas erram as relações de causa e efeito. Tem 2 tipos aqui, que são bem parecidos, mas há uma pequena diferença entre eles. O cum hoc ergo propter hoc e o seu irmão post hoc ergo propter hoc. O cum hoc é o tipo de falácia que seria traduzido como junto com isso, por causa disso. O que isso quer dizer? Eventos que acontecem ao mesmo tempo, eventos simultâneos, nem sempre têm relação um com o outro. É isso que tem que ficar claro para você não cair nesse tipo de falácia. Não é porque uma coisa aconteceu junto com outra que elas estão relacionadas. Então, boa parte das crenças envolvendo, por exemplo, superstições, elas são erros lógicos por causa disso. A pessoa está associando coisas que só porque aconteceram juntas, a pessoa acha que elas têm ligação lógica, mas não tem. Então, alguém falasse assim, ó, 7 anos atrás eu quebrei lá um espelho na minha casa. Desde aquela época até hoje eu tenho tido azar. Portanto, eu tenho azar por causa do espelho. Não tem sentido lógico isso. E o pós-rock, ele é bem parecido também e igualmente perigoso. Qual que é a diferença?
Não é porque uma coisa aconteceu na sequência da outra que elas estão relacionadas. Então, ó, a expressão, depois disso, por causa disso. Então, A aconteceu primeiro, B aconteceu depois. Não é porque eles estão, né, em sequência um do outro que eles são relacionados. Então, por exemplo, ali, ó, alguém fala o seguinte: eu peguei Covid-19, mas depois disso eu tomei o remédio X. Depois de 15 dias eu melhorei. Logo, foi o remédio X que me curou da doença. Nem sempre. Nesse caso aqui, simplesmente pode ter acontecido, né, que passou o período de incubação do vírus e a pessoa melhorou por conta disso, não por causa do remédio. Talvez o remédio não tenha tido efeito nenhum, mas só porque aconteceu em sequência uma coisa da outra, a pessoa acaba chegando nessa conclusão lógica aí, tá? Enfim, pessoal, tem várias outras falácias, né? Eu poderia mencionar aqui, por exemplo, a falácia do espantalho. É o tipo de falácia na qual você ridiculariza uma ideia para você não precisar argumentar contra ela. Então eu já vi isso acontecendo assim em situações onde uma pessoa queria demonstrar, né, que a evolução é a melhor explicação que nós temos até hoje para a origem da vida, e alguém tenta responder do jeito assim, o cara acredita que a gente veio no macaco, tal. Então o cara transforma aquilo numa piada para ele não precisar responder. Primeiro que está errado, né? O que eu acabei de dizer não é isso que a teoria diz, mas é o que essa pessoa nessa situação acabou fazendo. Então, você tem esse tipo de falácia e dezenas de outras, né, que você pode encontrar se tiver interesse em pesquisar mais sobre o assunto. É bem interessante para você ir se defendendo dessas estratégias, como eu disse. Elas parecem corretas, mas quando você analisa logicamente, elas são falsas. Então, um grande abraço e até a próxima.